Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas propriedades de estilos mais comuns do CSS, que é para você começar a conhecer o que dá para fazer com o CSS. Quando eu falei que os elementos HTML são como se fossem caixas, eu não estava brincando. Para o CSS, todo elemento HTML é uma caixa. E o CSS chama isso de Box Model, ou modelo de caixa. E o Box Model está representado aqui nessa figura. Basicamente, todo elemento HTML é envolto em uma caixa que contém 4 elementos: conteúdo, borda, padding e margem. O conteúdo é o próprio conteúdo que está dentro da tag. Por exemplo, se você está criando um parágrafo, o que está dentro da tag P, o texto que está lá dentro, é o conteúdo daquela tag P. Border. Todo elemento HTML ele vem com a borda invisível em torno do conteúdo que está naquela tag. O padding é o espaçamento interno da caixa. É a distância entre a borda e o conteúdo que está dentro daquela caixa. Já a margem é o espaçamento externo da caixa. É a distância da borda para fora da caixa, ou seja, da borda para qualquer outro componente, o que estiver mais próximo ali na página desse elemento. Então, o CSS ele abstrai os elementos HTML como se fossem caixas com esses 4 atributos: o conteúdo, a borda, o padding e a margem. E a ideia do CSS é você controlar o estilo da sua página alterando algumas propriedades desses 4 atributos das caixas. E é assim que a gente vai montando o layout, o estilo de alguma página. E é um pouco dessas propriedades, desses atributos das caixas que nós vamos ver nesse vídeo. E para você ver isso na prática, eu vou te mostrar como utilizar algumas propriedades de estilo para alterar essa caixa. E para isso, eu criei aqui uma página HTML em branco com um link para uma folha de estilos que também está em branco. E a gente vai preenchendo ela aqui ao longo do vídeo. E as primeiras propriedades de estilo que nós vamos ver são as propriedades relacionadas à borda, que é para a gente criar uma borda no nosso elemento HTML. E para te mostrar como aplicar regras de estilo em componentes HTML, eu vou criar aqui um botão e a gente vai estilizar esse botão ao longo do vídeo, ok? Primeiramente eu só vou te mostrar quais propriedades dos elementos que compõem a caixa dá para você utilizar e depois a gente vai tentar deixar esse botão um pouco mais bonito, ok? Então, a primeira coisa aqui é criar um botão na nossa página. Esse aqui é um botão simples, só com o texto enviar. Se você olhar a página aqui, você vai ver que só foi criado um botão com texto enviar, bem simplesinho. Isso é o HTML cru do botão. Agora vamos estilizar. E como eu te falei, todo elemento HTML ele é uma caixa composta por conteúdo, borda, padding e margem. Vamos ver primeiramente as bordas. Se você quiser colocar uma borda no seu elemento, você utiliza a propriedade border, ok? Vai ficar assim. Primeiro você coloca o seletor para selecionar todos os botões da página, no caso a gente só tem um. E você adiciona a propriedade border. Então a gente vai criar uma borda aqui de 3 pixels, uma borda sólida e preta, ok? Ao fazer isso e atualizar a página, você vai ver que vai ficar uma borda mais grossa e preta em volta do botão, ok? O conteúdo do botão é o texto enviar e a borda é o que está em volta. Uma outra propriedade de borda é o border radius, que serve para deixar os cantos da caixa arredondados. Então, você poderia vir aqui e colocar border radius e passar um valor. No caso aqui, eu vou passar 5 pixels. Quanto maior esse valor, mais arredondada vai ficar a sua caixa, a sua borda. Atualizando a página aqui, dá pra gente ver que ficou bem arredondado. Próxima propriedade de estilo que eu vou te mostrar são as propriedades de espaçamento, que é o padding e margem. Então, como eu falei, o padding é o espaço interno entre a borda e o conteúdo. Vou colocar um padding nesse botão para você ver como vai ficar. Então, vou colocar aqui um padding de 20 pixels. Então, vamos ver aqui como vai ficar esse padding lá na página. Você viu aqui que ele aumentou o espaçamento interno, ou seja, da borda para o conteúdo, para o texto do botão, em 20 pixels. Quando você coloca 20 pixels, ele vai aumentar 20 pixels em cima, embaixo, na esquerda e na direita, ok? O padding você pode dizer se você quer aumentar só um dos lados, ou seja, você pode aumentar só o padding da esquerda, ou o padding da direita, ou o padding de baixo ou de cima. E para fazer isso é só especificar depois do padding qual lado que você quer. Por exemplo, um padding top de 200 pixels ficaria assim. Só perceba que ele só aumentou o canto superior, a parte de cima do componente. Se você quisesse aumentar o canto esquerdo, você colocaria padding left. O padding left ficaria assim, 200 pixels à esquerda de espaçamento da borda para o conteúdo. E assim vai. Se você quisesse para o canto inferior, você colocaria
padding bottom e o espaçamento ficaria embaixo. Para a direita a mesma coisa, só que padding right. E esse é o padding. Agora outra propriedade que a gente tem de espaçamento é a margem. Então eu vou colocar uma margem nesse botão aqui para você ver como funciona a margem. Então vou colocar aqui uma margem de 30 pixels e perceba que ele aumentou o espaçamento externo da borda para fora em 30 pixels em todos os lados. E a margem também funciona como padding. Se você quiser aumentar a margem só de um canto, você pode usar aquelas chaves top, left, bottom e right. Então nesse caso do botão eu vou só aumentar aqui o margem top para deixar só a parte de cima com um espaçamento de 30 pixels. E ficou o espaço só em cima, ok? Então essas são as propriedades de espaçamento, o padding e o margem. Outra coisa que a gente faz muito com o CSS é aumentar e diminuir o tamanho dos elementos. Você pode controlar o tamanho dos seus elementos HTML. E para isso a gente usa as propriedades width e height. Width para controlar o comprimento e height para controlar a altura. Então eu vou aumentar aqui o comprimento desse nosso botão e vou colocar aqui 300 pixels. Para isso a gente utiliza a propriedade width. Width 300 pixels. Vamos ver o que acontece. E ele aumentou o comprimento do nosso botão. Para controlar a altura a gente usa a propriedade height. Vou colocar aqui 100 pixels. E ele aumentou também a altura do nosso botão. Beleza? Então essas são as propriedades de tamanho. Para você alterar o tamanho você usa width e height. Outra coisa que a gente usa bastante para estilizar uma página é mudar a cor dos elementos. Beleza? Então eu vou te mostrar aqui duas propriedades mais comuns para mudar a cor de um elemento. A primeira é o background color, que serve para alterar a cor do fundo do seu elemento HTML. Se você quisesse pintar esse botão aqui de outra cor, bastaria utilizar a propriedade background color. Então background color, dois pontos, e aqui você colocaria a cor que você quisesse. Por exemplo, azul. E o CSS ele aceita cores em códigos hexadecimais, então você pode usar um color picker aqui para escolher a melhor cor para o seu site. Então eu vou pegar aqui uma cor e vou colocar aqui no background color e vamos ver como vai ficar esse nosso botão com um azulzinho um pouco melhor. Outra propriedade de cor que a gente usa bastante é mudar a cor do texto do elemento, a cor do conteúdo do elemento, e para isso a gente utiliza a propriedade color. Então vou colocar aqui color white para deixar o texto do botão branco, beleza? Outro aspecto de estilo que a gente costuma mudar bastante é a questão da fonte, e a gente faz isso com o CSS também. Vou te mostrar agora as propriedades de fonte. Você pode trocar o tipo da fonte do seu texto, da sua página HTML. E para você usar uma fonte diferente, um site bacana para você pesquisar fontes é o Google Fonts, que tem várias fontes da web aqui, que é só você pesquisar aqui e achar uma fonte legal e ele já te mostra como colocar isso na sua página. Para isso você pesquisa aqui uma fonte, acha uma fonte que te agrade. Por exemplo, eu vou usar aqui a fonte Muli. Você vem aqui, adiciona e aqui ele vai te dar um código que você vai carregar essa fonte. Para você usar uma fonte que não tem, você tem que carregar ela no seu HTML. Então você copia esse código aqui, coloca aqui na sua tag head. E para usar essa fonte nos seus elementos, basta utilizar a propriedade font family. E o Google Fonts já te dá aqui um código CSS para você colocar no seu elemento. É só usar aqui o font family com o nome da fonte e aqui tem o tipo da fonte que é sans serif. Só de colocar isso, a fonte do nosso botão já vai mudar. Tá muito pequeno o texto desse botão, então vamos aumentar também essa fonte. Para aumentar uma fonte, a gente utiliza a propriedade font size. Então eu vou colocar aqui um font size de 20 pixels e ficou um texto maior do botão. Então a gente usa o font size para aumentar o tamanho da nossa fonte. Aqui você pode colocar o tamanho que você quiser, ok? E outra coisa que dá para fazer com as fontes é mudar o peso da fonte, ou seja, se você quiser deixar em negrito, você utiliza a propriedade font weight. Então vou colocar aqui font weight bold, que é negrito em inglês. Então vamos ver como vai ficar o nosso texto. Ficou em negrito o nosso botão, ok? Então essas são as propriedades simples aí do CSS. Nosso botão não tá bonito,
mas foi só para ilustrar como utilizar as propriedades de estilo do CSS para controlar a caixa, que é o elemento HTML. E aqui vai da sua criatividade para criar os componentes que você quiser e que você precisar para a sua página. Só essas propriedades de estilo que eu te mostrei aqui talvez não sejam suficientes para criar a sua página. Aí você vai ter que pesquisar o que você quer, que vai atender a sua necessidade. E agora que a gente viu algumas propriedades de estilo do CSS para mudar os componentes da caixa, borda, espaçamento, tamanho e fonte, agora a gente vai tentar deixar esse botão aqui mais apresentável. E para estilizar esse botão, eu vou criar aqui uma classe CSS, um outro tipo de seletor, lembra? Para definir um estilo para os nossos botões. Eu vou chamar essa classe de BTN, uma abreviação aí de botão. Então, para criar uma classe, a gente usa o .btn, abre as chaves e aqui a gente coloca as regras de estilo, ok? Primeira coisa que eu vou fazer para melhorar esse botão é tirar a borda. Esse botão com borda ficou muito ruim. Vou colocar aqui border none. Com isso o botão vai ficar sem borda, só que para isso ter efeito na nossa página a gente tem que aplicar essa classe no nosso botão. E a gente faz isso com a propriedade class, lá no nosso HTML. E a gente coloca aqui o nome da nossa classe. Vou atualizar a página aqui, já dá para ver que mudou um pouco aqui, tirou a borda do nosso botão. O que é legal de perceber é que antes a gente tinha definido que todos os botões da página teriam borda, só que ao aplicar uma classe em cima do botão, essa classe ganhou a preferência, a gente sobrescreveu essa regra de estilo. Dá para fazer isso com o CSS. Vou arredondar mais esse botão, vou colocar aqui um border radius de 8 pixels e só dar uma arredondadinha ali a mais. Próximo passo que eu vou fazer para melhorar esse botão é diminuir o tamanho dele. Eu só botei ele grande assim para a gente ver a propriedade width. Okay? E é com essa propriedade que eu vou alterar o tamanho dele. Então aqui na nossa classe BTN eu vou colocar um width de 100 pixels. E vamos ver como vai ficar esse botão. Beleza, ele já diminuiu. Outra coisa que está me incomodando é essa fonte gigante. Vou diminuir também a nossa fonte para 15 pixels aqui, vamos ver como é que fica. Ficou bem melhor o tamanho da fonte do botão. O nosso botão ainda está um pouco grande. Isso é por causa da altura que a gente tinha definido lá. Então eu vou tirar aquela propriedade de altura do nosso botão. Vamos vir aqui, tirei a propriedade de altura. Vamos ver como é que fica. Tá ficando melhor o nosso botão. Acho que dá para diminuir um pouco mais a fonte. Ficou um pouquinho melhor o nosso botão. Vou deixar o texto do nosso botão em caixa alta. Para isso a gente utiliza a propriedade text transform. Vou colocar aqui text transform uppercase, que é caixa alta em inglês. Vamos colocar aqui, nosso botão ficou com o texto em caixa alta. Beleza? Então é assim que a gente vai estilizando os componentes da nossa página. A gente vai testando, vai tentando montar algo que fique legal. Não é o melhor botão do mundo, mas já deu uma melhorada. E a gente utiliza as classes CSS, a gente cria classes CSS, aquele tipo de seletor que a gente viu, para a gente ir estilizando a nossa página e mudando, variando os componentes. Por exemplo, se esse botão a gente quisesse fazer um botão maior para utilizar em outro contexto do nosso site, a gente criaria uma outra classe, por exemplo, um BTN large, e definiria um width um pouco maior para esse botão. Então aqui a gente criaria outra classe, um .btn large, e colocaria aqui um width de, sei lá, 200 pixels, que é maior do que esse aqui que está com 100. E a gente pode aplicar essa classe no nosso botão, porque a gente vai ter um botão um pouco maior. Vamos ver aqui, ó. Vou criar outro botão, enviar 2, e vou colocar aqui o BTN large. A gente pode colocar mais de uma classe em um elemento HTML. Então aqui a gente colocou as duas classes e esse botão vai ficar grande, o segundo botão. E assim a gente vai controlando. Se você quiser um botão de outra cor, você cria uma outra classe que muda só a cor daquele botão. E a partir disso você vai brincando aí com as propriedades de estilo do CSS até você construir o site que você quer. E é isso, eu só queria dar aqui um overview das propriedades de estilo que a gente tem no CSS, que dá para mexer, que dá para fazer, para montar um estilo de uma página. Ah, lembrando para você que a nossa div é a nossa caixa vazia, então você pode usar a div para agrupar alguns elementos e todas essas propriedades que a gente viu aqui se aplicam para a div também, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu só queria mostrar um pouco do CSS para vocês verem o que dá para fazer com essa linguagem que é tão útil para criar páginas, ok? Agora é sua vez, brinque aí um pouco com as propriedades do CSS
e vai descobrindo aí o que dá para fazer. Beleza? Então se esse vídeo clareou aí alguma coisa na sua cabeça, se te ajudou de alguma forma, se fez sentido, não se esquece de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo, ok? Então, tamo junto e até a próxima!